Trabalhador, trabalhador brasileiro, trabalhador, trabalhador brasileiro, está na luta, no corre-corre, no dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, trabalhador, trabalhador brasileiro, trabalhador, trabalhador brasileiro, trabalhador, trabalhador brasileiro. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou a Dani Câmara. Estou hoje aqui no condomínio residencial Carlos Marighella, em Maricá. Estou aqui com o meu amigo Anthony e o meu amigo Breno para a gente tocar uma ideia sobre a precarização do trabalho e a uberização. Tudo bom, Dani? Tranquilo? Tudo bem. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Então, eu acho que eu posso já começando, né, em ordem alfabética. Sim. Meu nome é Anthony, sou morador aqui de Maricá, sou de São José, o bairro aqui do lado. Tenho 22 anos, hoje em dia eu sou estudante de Relações Internacionais na UFRJ e estou aqui para contar um pouquinho da vivência que a gente tem aqui na cidade, tanto como motoboy, que eu trabalhei antigamente, e hoje eu estou como coordenador de juventude aqui no município. E eu acho que vai ser um papo maneiro, que a gente vai conseguir complementar bem aqui. Então, meu nome é Breno, tenho 29 anos, sou morador de Maricá também, nascido e criado aqui. Atualmente moro na Mumbuca, mas, assim, falando em termos, né, da cidade, sou cria do Morro do Amor, que fica no Buqueirão. Atualmente trabalho como motoboy e acho que é isso. Acho que é isso, a gente vai trocar ideia maneira aqui. Deixar alguns pontos bem claros, né? Tem algumas coisas, situações que a gente passa às vezes na rua. E é isso. Saímos lá da cidade do Rio de Janeiro para vir hoje aqui em Maricá para trocar essa ideia, né, sobre essa precarização do trabalho que ela vem cada vez mais acontecendo, principalmente com os motoboys, né, que têm trabalhado muito nesse período de pandemia. Hoje, vindo para cá e já sabendo que a gente ia trocar uma ideia sobre esse papo, fui buscar algumas notícias também, né, sobre o assunto, para a gente se inteirar aqui. E nós temos visto grandes demandas dessa parte trabalhadora, né, desses trabalhadores que estão cada vez mais organizados, e a gente vai falar dessas organizações que vocês têm feito aqui, que vocês têm feito no município, e de como vocês têm se articulado. E aí queria saber um pouquinho sobre a trajetória de vocês, o percurso de trabalho, o histórico de trabalho. Então, eu acho que essa questão, eu digo por mim aqui, mas eu acho que é um pouco de como é que a galera aqui começa, né? Não só aqui na cidade, como em todos os cantos. A maioria dos motoboy, quando começa assim, é uma galera, geralmente menor de idade ainda, que começa essa correria, né, para ajudar a levar o pão para casa, né? Então a gente sabe que hoje é muito difícil a gente conseguir um trabalho formal, um trabalho de carteira assinada, ou seja, qualquer tipo de contrato. Então, ser motoboy acaba sendo uma porta de entrada, né? Porque hoje qualquer um consegue comprar uma pererequinha, que é como a gente chama, uma moto que não tem documento, muitas vezes não tem placa. Então, porque é isso, geralmente é dentro das comunidades mesmo que a gente age aqui como motoboy. Como a maioria da galera, comecei também nessa questão, né? Sem carteira de motorista, menor de idade, moto toda errada. Mas foi através desse trabalho que eu consegui ajudar minha família, que eu consegui pagar o meu cursinho para conseguir entrar na universidade. Então, eu acho que é muito importante isso, né? Eu fui motoboy durante uns 2, 3 anos, ainda era menor de idade, ainda estava no ensino médio, estava indo para a faculdade naquela transição. E junto com isso, eu comecei a me organizar no movimento estudantil, né?
ainda em 2015, isso, eu tinha 15 anos, eu estudava no colégio CIEP, que é o colégio estadual. A gente fez uma movimentação com as outras escolas estaduais, aí a gente acabou fundando a União Maricaense dos Estudantes, que hoje é uma das maiores união de estudantes do Brasil. Por exemplo, a gente acabou de fazer um congresso com 4.000 estudantes, e isso é uma ótima forma da gente conseguir ouvir a realidade dessa galera, né? Então, depois de um tempo, eu consegui, eu já estava na universidade, então eu consegui entrar, eu comecei a trabalhar, já trabalhava com a juventude, então eu comecei a trabalhar lá com a Secretaria de Educação, então a gente conseguia fazer esses trabalhos parceiros, então a gente começou a aumentar muito, a gente começou a incentivar a própria juventude a debater política, né? Isso é um problema muito grande aqui na cidade, né? Bom, e o Breno, ele continua ainda trabalhando como motoboy, né? Tem uma articulação aqui no município. Sim. Na verdade, eu quando comecei, eu acho que, tipo assim, a maioria do pessoal, assim, de onde eu vim, a gente começou primeiro servente de pedreiro, né? Que acho que é uma das primeiras profissões de muitos aqui da cidade, servente de pedreiro. Aí já fui balconista na loja de ração e artigos religiosos. E atualmente tem acho que 5 anos, aproximadamente 5 anos, 6 anos, que eu me firmei somente como motoboy, e é o que eu faço até hoje. E você conhece, né? Você falou pra mim que você conhece quase todos os motoboys aqui da região, né? Tipo do centro de Maricá, alguns aqui também de Itaipuaçu, entendeu? A gente já tentou levar adiante, fazer um sindicato, infelizmente não deu certo, algumas adversidades, né, assim por dizer. Mas a gente está tentando, vamos tentar levar até onde der. Essa realidade do trabalho autônomo é uma realidade, né, como está na fala de vocês, que é muito presente nas nossas comunidades, nas nossas periferias, no nosso gueto, né? E essa importância, você falou agora do sindicato, a importância dessa articulação coletiva para esse trabalho autônomo é de grande prioridade, né, para esses trabalhadores que começam a se articular e a partir daí conseguem vislumbrar outras perspectivas de trabalho, melhorias para sua casa, para si, para sua família. Nesse período de pandemia, como eu comecei falando aqui, teve um aumento, né, desse trabalho a partir da uberização. Houve um aumento do trabalho dos motoboys, né, pelo aplicativo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que as condições de trabalho de vocês não melhorou, né? E aí queria que vocês falassem um pouco disso, como era antes, como está agora, no momento atual, esse antes e depois. Então, eu acho que eu já começo aqui, que aí, como eu já sou da velha guarda, assim, o Breno continua, então ele vai poder fazer um bom recorte. Eu acho assim, desde 2017, com aquela questão da reforma trabalhista, essa questão se acentuou muito mais aqui na cidade, né? Essa questão do aplicativo é uma questão nova, né? É do ano passado para cá, mas a precarização já começa já desde muito tempo. Então, aqui, já voltando no assunto, a questão do sindicato, a gente está formando oficialmente, mas aqui sempre a classe dos motoboys é uma classe muito unida aqui na cidade. Então, são várias organizações de fora de motoboys que se reúnem principalmente em grupos de WhatsApp que se ajudam de todas as formas. Então, por exemplo, o Breno faz parte do Profissão Perigo, que hoje é o maior grupo de motoboys aqui da cidade. Eu fazia parte do Motoboys em Ação, que era o segundo também. Então, e a gente tem essa união muito forte. Então, desde 2017, com a reforma da Previdência, os empregadores estão sufocando muito os motoboys, porque a gente viu que, gasolina tem aumentado muito, manutenção da moto é muito cara e como não tem uma lei que ampare essa galera, fica a cargo do empregador escolher quais vão ser os meios que a gente tem que trabalhar. Então, na maioria das vezes, é uma molecada que se arrisca muito para receber pouco, né? Então, eu acho que a gente pensa que quando vem o aplicativo, que as coisas vão começar a andar direito, vão começar a ter um mínimo de condições para trabalhar, mas infelizmente a gente viu que está indo totalmente ao contrário, porque a gente está enfrentando uma crise muito grande, né, esse pós-pandemia, e durante a pandemia foi muito difícil. A pouca galera que trabalhava de motoboy como segundo emprego, que trabalhava apenas de noite, porque tinha um trabalho de manhã, acabou perdendo esse emprego, então acabou aumentando muito o número de motoboys, porque
era a única alternativa. Tava todo mundo em casa, os pedidos aumentavam muito e a precarização também aumentou. Então, desde 2017, com aquela questão da reforma trabalhista, a gente deixou de ter um mínimo, um valor mínimo. Então, por exemplo, se a gente tinha uma hora de lanche, uma hora de almoço, passou a ser meia hora, passou a ser um lanche apenas e, infelizmente, a gente não pode querer debater com isso, porque na crise tem a pessoa querendo pagar e a pessoa precisa comer, precisa sustentar a família. Então, eu acho que essa questão a galera acabou aceitando o mínimo e está sendo uma coisa muito difícil para os motoboys, né? Por exemplo, o valor da diária é o mesmo de 5 anos atrás. Perfeito. O valor da diária de um motoboy em 2017 continua sendo o valor da diária de um motoboy hoje em dia em 2022. No aplicativo. Entendeu? Não, no aplicativo não tem diária, entendeu? O aplicativo é o que a gente fizer no dia. Se a gente ligar o aplicativo e não fizer a entrega, a gente não vai receber. A gente ficou ali à disposição do aplicativo, de quem fosse, para poder. Infelizmente, se a gente não fizer a entrega, a gente não trabalha. Uma coisa que ficou muito para mim no seu relato, você pontuou que você, em alguns momentos, eu acho que não sei se ainda, tem trabalhado mais de 12 horas por dia para conseguir, né, fazer um valor mínimo para levar para casa no final do dia. Continua assim? Como tem sido isso, né? Esse antes e depois também, nesse processo? Quando eu estava nesse período de trabalho mais de 12 horas, quando eu trabalhava pelo aplicativo. O que acontece? A gente tinha que logar às 11 e trabalhava e ficava logado de 11 às 3. De 11 às 3 a gente tinha 20 minutos para poder almoçar, fazer qualquer coisa no banheiro, qualquer coisa. Era nesses 20 minutos. Aí depois ficava de 3 às 6. Aí nesse de 3 às 6 a gente tinha que esses mais mesmo 20 minutos. E depois de 6 à meia-noite, a mesma coisa também, os mesmos 20 minutos. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pegava de 11 horas, se por dizer, até meia-noite a gente só tinha uma hora pausada para poder fazer o que a gente tivesse que fazer. Entendeu? E muitas das vezes não compensava você ficar logado o tempo todo, porque você não... Porque a maioria, por ter muita gente, não tem entrega suficiente para todo mundo. Então eles fazem do jeito que eles quiserem. Eles botam o valor da taxa mais baixa, botam às vezes uma distância maior para você entregar, tipo, sair do centro de Maricá para vir entregar aqui em Itaipuaçu. Para pegar a entrega aqui em Itaipuaçu e fazer a entrega, dá mais de 30 quilômetros. Entendeu? Muitas das vezes não compensa pra gente. Não compensa pro entregador a distância que vai fazer. Entendeu? Porque como não é uma questão regulada, o empregador, o dono da pizzaria, ele quer clientes. Então, se ele tiver que atender um cliente a 20 quilômetros, ele vai querer atender e vai colocar a taxa mínima, porque não sai do bolso dele, sai do bolso do motoboy. Então, ele vai colocar uma taxa lá de R$2, que geralmente a taxa é essa, é R$2, R$3, até no máximo R$5, R$6, para andar uma quilometragem muito grande. Então, quem sofre isso de verdade é o motoboy, né? Vendem muito essa ideia de seja seu próprio chefe, seja seu próprio empregador, mas... Faça seu próprio horário, mas... Exato, mas a gente sabe que infelizmente não é assim, né? Olhando para essas demandas todas que nós temos, né, e por essa organização também que vocês têm, que você mesmo falou aqui dos grupos, dessa articulação, que também é política, né, aqui dentro do município de vocês, como vocês têm vislumbrado novas perspectivas, né, para o trabalho, para essa organização continuar avante? Eu acho que com o avanço dessa questão de aplicativos, cada vez mais a galera tem se unido para conseguir colocar as coisas que a gente acredita em pauta, né? Essa questão da união tem começado agora, essa questão. Então, a galera tá pensando, já começando a se organizar, então a gente já está vendo os caminhos possíveis para a gente conseguir fazer um sindicato, porque a gente pensa que essa questão da uberização, que a galera explora a gente, é algo ilegal, mas esse é o problema, não é. Na lei de 2017, então, já prevê isso, que é o empregador que decide. Então, isso acaba desestimulando, muitas vezes, por exemplo, uma carga horária comparada à escravidão. Uma carga horária excessiva. Totalmente excessiva. E isso faz com que, por exemplo, o Breno não vai correr atrás do direito dele, porque se tornou algo legal você explorar o trabalhar. Ele precisa trabalhar. Perfeito. No geral também não tem quem correr atrás não, aí fuge. É isso, porque aí ele que vai ter que pagar advogado, aí, a gente tá vendo muitos casos do próprio trabalhador perder na justiça pro empregador e ter que
pagar todo Arcar com o custo o esquema processual. Pô, a gente tem vários amigos que entrou na justiça para pegar os seus direitos e simplesmente recebeu uma porta na cara. Então, eu acho que isso tem que começar a partir também do legislativo, que não é uma decisão pessoal, não é uma decisão que parte da gente, né? São coisas que têm que ser feitas para a gente conseguir amarrar. São coisas que, tipo assim, os motoboys que vão resolver, entendeu? Tem que partir do poder público, igual ele falou. Tem que partir de criar um sindicato, entendeu? A partir de hoje o motoboy recebe tanto e tal, pode trabalhar por menos. Mas, infelizmente, não é o que acontece, entendeu? Pelo menos com a maioria. Você já trabalhou, né, já passou por alguns trabalhos. Sim. Tem perspectiva de continuar como motoboy diante dessa realidade? A princípio sim, entendeu? Porque onde eu trabalho atualmente, tipo assim, comparado aos outros lugares, é bem bacana. Já trabalhei em um lugar bem, como é que eu vou te dizer assim? Vou falar que era ruim, mas que não foi uma experiência boa, entendeu? De às vezes você trabalhar e não receber, entendeu? Dessas coisas assim, em relação a isso, onde eu tô é bem bacana. Entendeu? Eu tô lá tem 5 anos, entendeu? Por enquanto, a princípio, sim, pretendo se continuar como motoboy, mais pra frente, quem sabe? Mas a princípio, entendeu? Abrindo novos caminhos aí, né? Com certeza. Chegando outra oportunidade, por que não? E esse movimento que você tem feito, né, de dentro, né, um movimento mais institucional, você consegue fazer algumas articulações mais amplas com seus amigos, né, com esses contatos que você tem ainda dessa época que você trabalhava, ou, enfim, encontra ainda muita dificuldade para isso? Então, hoje eu realmente cumpro um papel mais institucional aqui na cidade, voltado para a juventude. Então, o que a gente tem feito agora, como isso é uma pasta recém-criada, graças às lutas que a gente tem feito, a gente agora está tentando identificar esses principais pontos de interesse dos motoboys e da juventude de forma geral, para a gente conseguir, aos poucos, conseguir mudar. E eu levo um exemplo agora, nas enchentes que teve em Petrópolis, aqui em Maricá, chegou um momento de acessos na cidade que só eram feitos através dos motoboys. Então, esse próprio grupo de motoboys que a gente faz parte, esse próprio grupo, autônomo, sozinhos, se reuniram para levar as cestas básicas para áreas, por exemplo, que carro não acessa, que viaturas não acessam. Então, muitas pessoas ficaram ilhadas e se não fossem os motoboys, essa galera teria se sucumbido na enchente. Então, eu acho que daquele momento para cá, para o poder público, ficou mais evidente o papel que os motoboys têm dentro da cidade. E agora a gente está lutando para a gente conseguir botar isso como uma lei, né? A gente tem pensado uma forma da gente conseguir sindicalizar essa galera, a gente conseguir fazer um movimento organizado, porque existem vários grupos de motoboy na cidade, mas não tem um grupo que lute por todos, né? Então, em agosto, por exemplo, a gente vai estar fazendo a conferência de juventude, que vai tirar o plano municipal de juventude para os próximos 2 anos. Então, a partir dali vai ter uma mesa específica para os motoboys. Então, dali a gente vai estar ouvindo os motoboys, vai fazer uma carta de tudo aquilo que a gente precisa para a gente conseguir colocar em prática aqui no município, né? Porque, por mais que seja um trabalho pequeno, que seja difícil, seja aos poucos, eu acho que a gente vai conseguir levar esse exemplo para o resto do Brasil. É um trabalho necessário, né? E se possível, organizar uma boa gestão para que vocês possam continuar circulando na cidade, continuar ampliando o serviço de vocês, trazendo melhorias também, né, para carga horária, tanto para as condições de trabalho mesmo que vocês precisam ter, é fundamental para toda uma população, né? A gente sabe que melhorando a condição do trabalhador, a gente não melhora só a condição dele, né? A gente melhora a condição da família e de outras pessoas que também estão envolvidas nessa comunidade, ao redor dessa casa, desses familiares, né? Todo o círculo que vê alguém trabalhando, né? E que essa grana e essa melhoria chega para mais gente, né? No caso, a gente precisava do sindicato porque na pandemia, tipo assim, tudo parou, só ficou os serviços essenciais, entendeu? O motoboy, tipo assim, meio que foi um serviço essencial, né? Só tinha gente na rua. A gente não recebeu um auxílio sobre nada, tipo assim. Não recebemos auxílio, não recebemos prioridade na vacinação. Trabalhamos a pandemia toda sem vacinação, assim. Tomamos cuidado o que desce. Vocês não pararam em nenhum momento? A gente não paramos em nenhum momento. O motoboy, todo o Brasil, nenhum.
parou em nenhum momento, entendeu? A demanda foi maior, a gente não foi valorizado, a gente não teve prioridade em vacina, não tivemos auxílio para nada. Então, tipo assim, meio que continuou como sempre, nós por nós mesmos, entendeu? Se algum amigo precisasse, a gente ia lá e ajudasse, que fora disso, a ajuda a gente não teve nenhuma. Por isso que a gente estava tentando correr atrás de um sindicato, entendeu? Que seria uma forma de melhorar o trabalho da gente, entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente conversar sobre a segurança do próprio motoboy, né? Na pandemia, por exemplo, que foi agora um peso que a gente carregou durante mais de 2 anos, os motoboys foram a linha de frente. Então, enquanto a galera não estava saindo de casa, não estava indo para o restaurante estava indo para a casa das pessoas através do motoboy. O motoboy acabava carregando de um canto para o outro. Então, assim, e hoje a gente fala assim, a galera pensa que não é cansativo, mas, pô, trabalhar 12 horas consecutivas é muito cansativo. A gente tem, pô, casos de muitos motoboys que se acidentam porque simplesmente cochila, gente. A galera acha que não tem como cochilar na moto. É cansativo. Lutar contra o sono, todo mundo sabe como é que é lutar contra o sono. Em cima de uma moto é muito mais perigoso. Então, eu acho que esses são os debates que têm que ser perpassados, né? Principalmente a questão da segurança do motoboy de modo geral, né? Porque é isso, como a gente ganha por comissão, a gente não ganha por diária, a gente tem que fazer o máximo de entregas possíveis. Então a gente não para comer, a gente não para descansar, tem que fazer muitas entregas consecutivas para conseguir tirar o mínimo no final do dia. O Breno também trouxe nessa questão de segurança um ponto importante, né, que é a violência no próprio trânsito. Perfeito. Né, que não só o sono, né, porque vocês estão trabalhando muito, mas a questão da segurança, que é os motoristas também, né, que às vezes entram numa competição com vocês. A maioria das vezes é mais por maldade mesmo, entendeu? Por não gostar do motoboy, por o motoboy ser associado ao crime, não sei o que, assalto, isso, aquilo. Muitas vezes é mais associado a isso aí, tipo assim, pô, não gosto de motoboy, eu vou derrubar ele. Entendeu? Eu vou fechar ele. A criminalização está muito alta dos motoboys. A gente tem visto isso muito agora em São Paulo, mas que aqui na cidade, aqui no Rio de Janeiro especificamente, isso já sempre foi muito vivido, essa questão de os motoboys ficam rodando de uma comunidade para outra, então muitas vezes são de outra facção. Então esse tipo de problema é muito comum mesmo no dia a dia do motoboy. Nossa, pergunta difícil. Eu acho que sonho todo mundo tem, né? Eu acho que o meu sonho é que todos tenham a mesma oportunidade que eu tive, tanto de estudo quanto de acesso à cultura. Eu acho que se a gente tivesse um mundo mais igual, todos poderiam realizar seus sonhos, né? Independente de quais sejam. Esse meu sonho eu acho que é igual de todo mundo, né? Ter oportunidade melhor na vida. Poder crescer, né? Correr atrás dos sonhos. Ter um futuro melhor, eu, minha família, meus amigos, né? De modo geral. Mas correr atrás, no geral mesmo, o sonho é correr atrás de ter alguma coisa, entendeu? No geral, acho que é isso. Ter um futuro melhor. Que a rapaziada também na seleção volte mais consciente também, que a última foi braba. Entendeu? Acho que é isso. É isso.